A morte física só é o fim da vida temporal. A vida após a morte é um dos assuntos mais discutidos nesta hora presente em que estamos vivendo. Existem ateus e céticos que afirmam não crer na continuidade da vida após a morte desse corpo e que ao morrer tudo acabou. Há estudos teológicos que defendem a morte e decomposição física do corpo como um sono, como se estivesse dormindo, aguardando a ressurreição. Já outros segmentos defendem que o corpo é sepultado, o espírito volta para Deus e a alma fica em descanso aguardando a ressurreição. Então, na ressurreição, esse espírito, essa alma vem de lá e vai lá no cemitério pegar o corpo físico que lá foi deixado. Esse é um pensamento. Já o Espiritismo, segundo Allan Kardec, acredita na reencarnação dos espíritos após a morte física. Eles acreditam que a pessoa vai se reencarnando até chegar à perfeição. Mas então, o que é a vida após a morte? Onde está a verdade sobre este assunto tão discutido? Tem que haver uma verdade onde há tantos pensamentos, não podem todos estarem de acordo. Quando uma ideia está oposta à outra, uma tem que ser falsa. Mas para nós encontrarmos, temos que ir às Escrituras. Em Lucas, capítulo 8, versículo 10, Jesus diz que os mistérios de Deus não é dado a conhecer ao mundo, somente aos crentes. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, o mistério de Deus foi revelado aos seus santos, para aqueles que Ele quis revelar. Então, a verdade sobre este assunto é escriturística. Está nas Escrituras. João capítulo 5, versículo 24, Jesus afirma que aquele que crer no que o enviou tem a vida eterna. Não diz que terá, diz tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sendo assim, a morte física só é o fim da vida temporal, vida terrena, vida tempo, só é o fim do tempo. Em Lucas capítulo 20, versículo 34 até o 38, Jesus fala de um mundo vindouro, onde já não podem mais morrer. Uma dimensão onde a vida eterna e a eternidade se juntou. Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos, ele disse, porque para Deus vivem todos. Ele disse, vocês chamam Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Oh, Deus não é Deus de morto, mas dos vivos. Jesus, ele mesmo, é a primícia dos que morreram fisicamente. Ele é a primícia da ressurreição. Ele se apresenta aos seus discípulos em um corpo glorioso após a sua morte. Ele apareceu a Paulo no caminho a Damasco. Ele apareceu a João na ilha de Patmos, para Paulo na forma de uma luz, para João em sua sétupla glória.
Em Apocalipse 1,18, ele diz para João, coloca a sua destra sobre ele e diz: eu fui morto, mas aqui estou vivo por toda a eternidade. Elias e Moisés apareceram vivos ali no Monte da Transfiguração. É claro que não em corpos terrenos. Paulo é bem claro quanto a isso. Não é o corpo que se sepulta que sai para fora. 1 Coríntios 15, 37. É claro que foi corpo espiritual. Os crentes do Velho Testamento andaram pelas ruas de Jerusalém quando Jesus ressuscitou. É claro que não foi em corpo terreno. É claro que não foi em corpo que foi sepultado, porque em Atos capítulo 2, versículo 28 e 29, Pedro diz que, defendendo a ressurreição, ele afirmou assim, que Davi foi sepultado, e ele disse, e até hoje a sua sepultura está diante de nós. Então não estamos falando de nada natural, estamos falando de algo espiritual. Os crentes do Velho Testamento andaram pelas ruas de Jerusalém quando Jesus ressuscitou. Hebreus 12, 22 a 24. Ali temos a Jerusalém celestial, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, milhares de anjos, e Jesus o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Veja, gente, observa, ali tem o que? A Jerusalém celestial, que é a igreja. É chamado de a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Milhares de anjos e Jesus, o mediador de uma nova aliança. E o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Como não há vida após a morte desse corpo físico? Como é que os homens afirmam que morreu acabou? Como é que os homens têm coragem de dizer, pessoas com Bíblia na mão, dizendo que está dormindo, que um dia vai não sei o quê, e tal, e blá, blá, blá. Nós vemos isso aqui de uma maneira gloriosa. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala desse corpo terreno no qual eu e você estamos vivendo agora. Ele diz, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Meu Deus, é tão claro. Paulo chama esse corpo de tabernáculo terrestre e chama a nossa morada celestial, a nossa casa, o nosso corpo espiritual de um edifício, de uma casa que não foi feita por mãos de homens, eterna no céu. Aí no verso 2 ele diz, por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Lembra que Jó disse, de carne, pele e osso, ele me vestiu. Agora aqui Paulo quer ser revestido, vestido de novo, ser revestido da nossa habitação que é do céu. Verso 4, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ser absorvido é quando você transforma uma substância química em uma outra substância. Você é revestido novamente de uma casa celestial. Filipenses 1, 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ah, meu Deus! 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo deseja deixar esse corpo para trás para estar com Cristo, que é muito melhor. Como não existe vida após a morte? Como não existe vida eterna para o crente? Essa promessa, é claro, é só para quem creu, é só para aqueles que, igualmente conosco, alcançaram fé igualmente preciosa. Isso não é para incrédulos, para céticos.
Não, de maneira alguma. Isso não é para a mente carnal, para a conjectura. Isso não é para professores. Isso não é para homens. A morte física só é o fim da vida temporal. Jesus disse: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, quer dizer, fisicamente, viverá, vive, tem a vida eterna. Ainda que ele já morreu fisicamente, ele vive, ele tem a vida eterna, ele não está morto. Isso é assim, diz o Senhor. Há um ser espiritual que foi vestido de pele, carne e ossos quando você veio a esse mundo. Agora há um outro, há um ser espiritual no qual você é vestido, que transcende o tempo e a matéria. Esse é o novo homem, esse ser espiritual. O terreno ficou para trás, o novo homem é a imagem de Deus. A vida eterna só é para aqueles que têm fé em Jesus, no Evangelho. Há um homem aí, espírito, gemendo, querendo ser revestido de nossa habitação, que é do céu. A vida eterna? Há uma vida após a morte desse corpo? Claro. Esse é o ponto principal do Evangelho. Caso contrário, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Todo conhecimento do homem, todo conhecimento neuronal, a consciência neuronal, com a sua vaidade, com o seu ego, vai morrer. Todo o conhecimento dos filósofos, dos doutores, conhecimento dos homens da terra, essa consciência neuronal, ela vai desaparecer na decomposição do corpo. A morte põe fim a toda a vaidade soberba dos homens, soberba do conhecimento. Mas a morte física só é o fim da vida temporal. Jesus afirmou de uma maneira tão linda: aquele que crê naquele que me enviou e crê na minha mensagem tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Só é o fim do tempo, só é o fim da tristeza, só é o fim das amarguras e o fim do cansaço. Há uma terra além do rio, há uma dimensão me esperando. Oh, que anelo, que saudade de Sião, como tu terás saudade de um lugar onde você nunca esteve. Viemos da eternidade, tiramos um rasante no tempo, mas a gravidade não pode segurar-nos quando isso tem que voltar para de onde viemos, como uma gota de orvalho que cai nas trevas da noite. Mas na manhã, quando o sol bate sobre aquilo, isso volta aos gases, ao invisível, e retorna para o lugar onde estava. Oh, que coisa gloriosa, meu Deus, meu Pai, eu me sinto religioso agora, eu me sinto religado, eu me sinto de uma maneira muito feliz, eu estou muito feliz, pelo Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você que creu também, está sobre nós. Há um gozo, há um regozijo neste momento. A minha alma se alegra, porque a sepultura não pode me reter. Eu não vou para lá, eu não irei. A força da gravidade não vai poder me segurar quando eu deixar esse corpo para trás. Voarei, e ali está o meu tabernáculo eterno, meu corpo eterno, espiritual, juntamente com milhares de anjos, junto com a universal Assembleia dos Santos, dos primogênitos, da família de Deus, a celestial Jerusalém, onde todos já estão, e nós ainda estamos aqui na batalha da fé, como Paulo desejando partir logo, mas por amor de vós, vamos estar pregando até enquanto o Senhor quiser. A vida após a morte física só é o fim da vida temporal. Amém.